Queridos, eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, qualidades de um líder. Deus, Ele tem falado muito comigo esses dias sobre algumas qualidades que um líder, ele precisa ter. Porque muitas vezes hoje a gente tem visto, isso é muito legal, eu vejo que Deus, Ele está trazendo de fato uma reforma. Mas é engraçado, eu não sei se vocês já ouviram, não tenho nada contra isso, líderes do futuro. E muitas vezes eu tenho me perguntado para Deus, quais são os líderes do futuro? Os líderes do futuro são aqueles que têm a palavra enraizada dentro de si e vivem as experiências que homens de Deus já viveram na palavra. Esses são os líderes do futuro, os líderes que trazem a essência do Evangelho e vivem segundo a vontade do Espírito Santo. Então eu tenho plena convicção que quando nós inserimos o Espírito Santo para as decisões do nosso dia a dia, da forma como nós vamos liderar, isso vai fazer toda a diferença, porque eu não sei se você sabe, mas você foi chamado para liderar, você foi chamado para influenciar, e você foi chamado para contagiar a vida das pessoas, isso é inevitável. Talvez você está pensando aí, eu já passei por esse processo, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que eu sou um líder eficaz, eu não sinto que eu tenho essas qualidades de um líder, mas queridos, Deus tem falado algo comigo, falou algo muito forte de manhã hoje. Nós, o justo, nós vivemos por fé, não pelos sentimentos. Nós vivemos não por aquilo que nós sentimos, mas nós vivemos por aquilo que acreditamos na palavra de Deus. Então eu creio que eu e você somos líderes de sucesso. Somos líderes que trazem as pessoas e fazem elas viverem o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque muitas vezes nós, por falta de ter uma visão clara da influência que nós temos no meio da sociedade, nós não conseguimos exercer aquilo que Deus sempre sonhou para as nossas vidas. Eu quero começar com uma das qualidades. Eu até compartilhei isso com o Guilherme, com o pastor Guilherme, não foi ali, nós dois não combinamos, eu até mostrei para ele a mensagem ali que eu já tinha preparado, e ele falou uma palavra tão forte no domingo, tão forte que trouxe um confronto na minha vida, mas ele falou sobre integridade, e a primeira qualidade de um líder é ter integridade, queridos. Integridade, ela envolve o caráter, mas a integridade, ela envolve você estar inteiro naquilo que você faz. Eu peguei alguns homens para nos basearmos, homens que foram íntegros ao seu chamado, homens que foram íntegros na Bíblia. Eu peguei o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi inteiro naquilo que Deus sonhou para a vida dele, naquilo que ele desejava. E eu acredito muito que Deus fez algo na vida de Moisés que Ele vai fazer essa noite nas nossas vidas, porque nós estamos no mês de fevereiro e muitos de nós talvez ainda não temos os sonhos e os objetivos para esse ano, ou muitas vezes estamos esperando milagres, estamos esperando coisas sem tomar uma decisão. Integridade, ser íntegro, estar inteiro é tomar decisões. É você tomar uma decisão, mudar o seu caráter, é você tomar uma decisão de viver no centro da vontade, daquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Eu vejo muito isso, claro, na vida de Moisés, quando Moisés ainda pastoreava as ovelhas do seu sogro, ele teve um encontro, todos sabem dessa história, ele teve um encontro com a sarça, e ele viu queimar ali aquela sarça. Eu imagino a expectativa que Moisés estava ali, de falar, uau, o que está acontecendo ali? Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso. Talvez ele já deve ter passado ali por várias vezes com as ovelhas, mas quando chega o seu momento, é o momento de você tomar uma decisão. Moisés, naquela hora, ele precisou tomar uma decisão, ele precisou ir até a sarça, e eu acredito que naquele momento, Deus vira a chave na vida de Moisés. Ele deixa de ser pastor de ovelhas e começa a pastorear o povo de Israel. Ele vira a chave. Mas por quê? Porque nós sabemos que Moisés, ele teve uma das características que está em Êxodo 3:5, que Deus, ele fala para Moisés, Moisés, antes de você pisar aqui, tira os seus sapatos, porque eis que você está pisando em um lugar santo. Queridos, não adianta, nós queremos liderar sem integridade, não adianta nós tentarmos influenciar as pessoas sem integridade.
Moisés, ele precisou virar chave na vida dele. Opa, eu estou num lugar santo, eu preciso me santificar, eu preciso tirar aquilo que ficou do passado, tirar aquilo que eu já tive como experiência e entrar nessa nova realidade e ser íntegro como o Senhor sonha para a minha vida. Então eu vejo que nós precisamos tomar essa decisão de viver de fato uma vida íntegra diante de Deus, não diante das pessoas, porque eu acredito que o líder de sucesso, ele não influencia pelo aquilo que ele mostra, mas ele influencia por aquilo que ele é. Eu acredito muito nisso. Então nós precisamos saber quem nós somos perante Deus, né? Eu tenho um discípulo, ele me inspira muito nisso, e ele sempre vem com algumas perguntas assim, eu falo, uau, cara, eu preciso ser desafiado nisso também. Então, ser íntegro é aquilo que eu falei, é você estar inteiro. Cara, aquilo que Deus chamou você para fazer, você está inteiro nele? Você está vivendo a integridade desse projeto? Integridade é não fugir da rota. Integridade é você seguir ali preparado para aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Então eu vejo que Moisés ele teve essa sacada na vida dele, e ele até tentou negociar com Deus ali, que talvez ele não estava preparado, mas queridos, toda responsabilidade nós vamos ter desculpas, porém quando nós somos íntegros, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós mergulhamos naquilo, porque sabemos que aquilo é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, e Moisés começa a viver aquilo como um estilo de vida. Eu penso Moisés chegando diante de Faraó, tantas situações ali. Imagina se Moisés ele não estivesse íntegro no propósito dele, ele teria voltado para trás, ele teria desviado daquilo que Deus sonhou para ele. Ele estava íntegro, ele acreditava naquilo, ele tinha clareza do propósito dele. E se você não tem clareza, o seu propósito é influenciar, é contagiar. Talvez você não vai ser um pastor ali, né? Tem muitos dons que Deus tem derramado, mas cara, você foi chamado para influenciar e liderar. Isso você pode ter certeza, seja liderar a sua casa, ou como o pastor Isaías falou, nem que seja para liderar o seu cachorro, mas você foi chamado para liderar. E eu tenho certeza que vocês não foram chamados para liderar o cachorro, mas uma multidão de pessoas. As pessoas, elas precisam dos nossos exemplos. Eu tenho visto muito isso na vida do pastor Guilherme. Eu falei isso para ele, eu falei, cara, o cara está vivendo um nível diferente, esse ano virou uma chave na vida dele, ele já era sensacional, mas virou um negócio na vida dele. Eu falei, eu quero estar perto desse cara, eu estou vendo ele cuspindo fogo, porque ele está íntegro no projeto dele, ele está íntegro em ver os jovens da nossa igreja vivendo o maior avivamento que a igreja já viu, porque chegou a nossa vez, chegou a nossa hora de liderar, e é como eu falei, nós vamos liderar as pessoas com o nosso exemplo. Muitas vezes as pessoas vão precisar que a gente pegue elas na mão, e isso faz parte das pessoas conhecerem quem você é. Deus fez isso com Moisés. Moisés colocou várias desculpas. Moisés, sabe quem está com você? O eu sou está com você. Isso faz a diferença. Quando Moisés entendeu, cara, o eu sou está comigo, uau, eu preciso viver íntegro nisso, eu preciso inserir a minha vida, o meu estilo de vida nisso que Deus está sonhando para a minha vida. Então eu tenho convicção, queridos, que Deus, Ele está derramando uma unção de integridade na nossa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O próximo passo aqui, que eu creio que seja uma das qualidades, é a maturidade. Não tem como nós liderarmos sem maturidade. O maior exemplo de maturidade para mim na Bíblia, esses dias eu tenho orado sobre isso, tenho pensado, é Jesus. Jesus, pense em um cara exemplo de maturidade. Jesus era o cara, mano. Ele conseguiu ali fazer com que os discípulos ali vivessem algo tão sobrenatural. Após Atos, eles começaram a fazer coisas sobrenaturais, porque Jesus, ele teve maturidade. Um líder sem maturidade tampa a visão de Deus para a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o líder, ele foi feito para servir. O líder com maturidade, ele serve, ele se coloca debaixo e começa a viver isso de uma forma tão enraizada dentro dele, que aquilo é um estilo de vida. O meu estilo de vida como líder é servir, é ter maturidade para saber lidar com os conflitos, lidar com os relacionamentos, é maturidade. Eu imagino eu na situação de Jesus, né, só pela graça, Jesus passando ali a situação com Pedro. Pedro,
ali fala: Jesus, nem que se eu tiver que morrer por você, eu estou disposto. Jesus vira para Pedro e fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu imagino aquela situação ali, naquele momento, eu imagino que, manja aquela, quando você tem uma parada séria para resolver, fica aquele silêncio, né? O pastor Emerson me ensinou uma coisa muito importante: não tenha medo do silêncio, ele também fala. Inclusive quando eu liderava a célula, eu estava no início de liderar a célula, sabe quando você faz aquelas perguntas e fica aquele silêncio? Né? Acho que não foi só comigo que aconteceu isso. Então faz parte de tudo isso, silêncio também fala. Então são características, né, que fazem Jesus ter essa maturidade. Vamos lá, o que aconteceu? Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta. Pedro fala: meu Deus, misericórdia, o que eu fiz? Não é que o homem tinha razão mesmo? Não é que aquilo que ele falou aconteceu? Eu imagino Pedro pensando: eu não estava pronto. Por que eu perdi tempo? Eu não estava pronto para morrer por Jesus. Cara, imagina se Pedro morresse por Jesus, como seria? E muitas vezes nós queremos trazer informação, mas Jesus, Ele não trouxe informação, Ele trouxe revelação. Porque quando nós damos de encontro com a revelação de Cristo, nós atraímos a unção de Deus sobre as nossas vidas e tomamos decisões maduras em todas as áreas da nossa vida. Jesus, cheio do Espírito Santo, né, ali, depois dele ter morrido, foi crucificado, né, foi lá no inferno, resgatou as chaves, ressuscitou, e ele aparece diante de Pedro. Eu não sei vocês, mas muitas vezes nós temos uma atitude contrária de Jesus. Jesus, ele jamais chega para Pedro: Pedro, por que você me negou? Pedro, cara, eu confiava tanto em você. Quando as pessoas nos ferem, a primeira coisa que a gente faz é jogar aquilo que a pessoa fez na nossa cara, ou aquilo que eu fiz, eu jogo na cara da pessoa, porque eu fiz isso por você, eu faço isso por você, e você não dá resposta. Cara, Jesus não fez isso em nenhum momento. Jesus teve uma maturidade tão grande, que ele preparou um lugar para eles conversarem. Ele preparou ali a fogueira. Aí eu fico pensando: por que Jesus manda jogar os peixes joga a rede do outro lado, sendo que ele já tinha peixe na praia? Sabe por quê? Porque quando nós temos um nível de maturidade, nós precisamos elevar o nível de maturidade, porque a maturidade dá visão para as pessoas. Isso foi no caminho de Emaús. Todos talvez já ouviram isso, mas o caminho de Emaús mostra justamente um líder com maturidade, tem visão. Os caras tiveram a maior experiência de ver Jesus curando, de ver Jesus fazendo milagres sobrenaturais, porém eles voltam. Jesus encontra eles no caminho e vai trocando ideia. Os caras não tinham mais o olhar, porque eles não acreditavam mais naquilo. Jesus caminha com os caras, Jesus entra na casa com os caras, Jesus ceia com os caras, e aí os olhos deles se abrem. É isso que nós precisamos. O nosso nível de maturidade vai fazer com que os olhos das pessoas se abram, para elas viverem o potencial máximo que elas têm. Nós precisamos disso, precisamos nos colocar e falar: Senhor, fala conosco, o que você quer que eu passe por essa situação? Então, esse nível máximo de maturidade, precisamos aprender com Jesus. Jesus fez isso, e nós vemos que isso deu tanto efeito, que Pedro, ele volta a pescar. Imagina um homem sem visão, porque ele também tinha vivido muitas coisas, mas ele volta a pescar, ele volta para a vidinha dele, porém Jesus vai até ele e fala: Pedro, eu te chamei para cuidar de pessoas, pastorei as minhas ovelhas. É isso que Deus está falando. Talvez se você sentiu algo, você foi magoado com algo, saiba, Deus te chamou para pastorear ovelhas, não para ficar com sentimentos. Então nós precisamos avançar nesse nível de maturidade e entender que nós somos referência nesse nível. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas da sua célula, as pessoas com que você convive, elas estão vendo o nosso nível de maturidade. E entenda, eu tenho certeza disso, isso foi na minha vida. E
Eu tive um tempo, agora eu fiz uma viagem, eu fui numa ministração daquele Nick Vujicic. Não sei quantos já viram esse Nick Vujicic, ele não tem os braços e ele não tem as pernas. Cara, é impressionante, ele ministra em cima de uma mesa, essa é a grande realidade, numa mesa, e ele se movimenta com muita dificuldade, porque ele não tem de fato as pernas, e ele não tem os braços, ele fala com um microfone, e cara, a hora que eu ouvi aquele cara pregar, eu falei, cara, que nível de maturidade. Olha o que esse cara falou. Muitas vezes eu questionei a Deus por que Ele não fez um milagre na minha vida. Muitos anos eu questionei por que Deus não fez um milagre, por que Deus não transformou na barriga da minha mãe e eu nascesse inteiro. Mas um dia ele teve maturidade de entender o propósito dele, e ele disse assim: Senhor, hoje eu entendo o porquê o Senhor não fez o milagre. Sabe por quê? Porque eu posso ser um milagre na vida das pessoas. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver que elas têm esperança para viver. Falei, uau! Falei, cara, que nível de maturidade é essa? Que nível! Então nós precisamos exalar esse nível de maturidade. O próximo, responsabilidade. Cara, a nossa geração foi chamada sim para ver algo sobrenatural. Porém, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Muitas vezes, nós estamos aquém daquilo que Deus chamou nós para sermos. Eu vejo muito isso, não que Deus fez isso, mas ao contrário, foi uma história de sucesso, a vida de Paulo. Cara, eu penso Paulo, eu falo, cara, Paulo foi um dos maiores exemplos dos homens que assumiram a sua responsabilidade. O cara é chamado a pregar para os gentios. E eu falei, cara, que desafio muito grande. Que desafio Paulo tinha pela frente. Quantas coisas Paulo teve que enfrentar para viver aquilo que Deus colocou como responsabilidade na vida dele. A responsabilidade de Paulo era pregar para os gentios. Ó, que fala, por esta causa eu, Paulo, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Queridos, eu não sei vocês, mas eu pesquisei a fundo sobre isso, sobre a questão dos gentios. Cara, gentil é eu e você, porque o que significa, né, ali, Paulo, o que significa não gentios? Significa os israelitas, o povo de Israel. Quando ele fala não gentios, tirando ali o povo de Israel. Então, quem é os gentios? Quem recebeu a palavra e está aqui há mais de 2000 anos, ouvindo o evangelho de Deus, porque um homem assumiu a sua responsabilidade. Um homem decidiu viver íntegro, um homem decidiu ter maturidade, e um homem decidiu, eu assumo a minha responsabilidade. Os gentios vão ouvir, os gentios vão ser transformados, e eles também vão revolucionar o mundo. Isso é para nós. Então nós precisamos assumir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isaías profetizou: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compaz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Deus está trazendo palavras todas as vezes para nós, só que muitas vezes estamos com fone de ouvido, porque não queremos assumir a nossa responsabilidade como líderes. Muitas vezes achamos difícil lidar com pessoas. Sabe o que é difícil, queridos? Lidar com as pessoas indo para o inferno. Isso que é o mais difícil. Isso que me dá mais uma crise muito grande. As pessoas estão indo para o inferno sem a gente assumir a nossa responsabilidade. Precisamos tomar partido daquilo que confiamos, daquilo que acreditamos. Como Cristo nos ensinou, Cristo trouxe revelação para Paulo. Mas saibam de uma coisa, nós só assumimos responsabilidade quando nós estivermos prontos para aquilo. Muitas vezes queremos assumir uma responsabilidade que ainda não estamos preparados. Eu vejo que o porquê que Jesus, assim, isso é uma opinião minha, mas porquê que Jesus ali escolheu Paulo para pregar? Cara, Paulo, ele conviveu com Gamaliel.
Paulo viveu com Gamaliel, um dos caras mais estudiosos daquele tempo, um dos caras mais influentes naquele tempo. Paulo estudou com aquele cara, e eu fico pensando o que Paulo não aprendeu. Sabe por quê? Nós só vamos conseguir fazer com que o Espírito Santo transforme a vida de uma pessoa quando nós também se envolvermos com ela. Precisamos nos envolver com essa pessoa, assumir a responsabilidade que Cristo nos deu. Paulo estava preparado para aquele tempo, ele tinha se preparado há muitos anos, talvez ele não tinha ideia, mas quando Cristo traz a revelação sobre Paulo, Paulo fala, eu entendo, e eu começo a viver as boas novas de Cristo, e eu vou ver o maior avivamento do meu tempo. E Paulo viu, Paulo foi um dos caras que estava na igreja de Éfeso. Paulo foi um dos caras que influenciou aquela igreja. Eu fico pensando, Paulo influenciando várias igrejas na Ásia. Por quê? Um cara que estava preparado no seu tempo, mas que assumiu a responsabilidade de fazer a diferença na vida das pessoas aonde ele passar. O próximo e mais importante, o amor. O amor, ele determina o nosso nível de revelação do nosso chamado. Eu tenho buscado, eu creio que eu estou aprendendo muito a amar ainda. Eu creio que eu vou aprender por toda a minha vida, porque não é fácil nós amarmos como Jesus. Mas se você quer ser um líder de sucesso, você vai ter uma maturidade, você vai ter integridade, você vai assumir a sua responsabilidade, mas sem amor, nada disso é possível. Precisamos muitas vezes verificar aquilo que está no nosso coração. Eu tenho um sonho, de ser um dia um pastor ordenado, e eu tenho esse sonho, eu desejo isso, e eu oro por isso, mas esses dias Deus, Ele falou algo para mim. Você está fazendo tudo isso, discipulando, cuidando das pessoas, porque você quer isso ou porque você me ama? E porque você ama as pessoas? Eu falei, uau. Senhor, me perdoa, se eu tivesse alguma motivação contrária, eu me alinho com a sua vontade, é porque eu amo as pessoas, é porque eu me entrego por elas. Jesus fez isso, Ele nos ensinou ao amor em sua mais ampla plenitude. Queridos, sabe por que muitas vezes as pessoas se desviam? Porque muitas vezes elas deixam de ser amadas. Não estou dizendo que é culpa da igreja, porque às vezes é até uma crise interior da pessoa, mas em algum momento ela não se sente mais amada. Ela não tem mais revelação do que é o amor do Pai sobre a vida dela, ela não tem mais revelação daquilo que Deus sonhou para a vida dela. É por isso que Deus gosta do nosso corpo, porque Ele pode se manifestar através de nós, tocando, abraçando, amando a vida das pessoas. É por isso que Deus nos chamou para ser essas pessoas que vão de fato influenciar. Eu vejo muito isso, como eu falei na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, quando nós lemos a carta de Apocalipse, ali nós ficamos em crise. Jesus está dizendo para a igreja, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Nós sabemos que é o Espírito Santo sendo manifestado, porque nós só conseguimos amar as pessoas cheios do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava passando para a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, busque, vocês podem ter tudo, toda a influência, mas busquem em mim o amor, para que as pessoas possam sentir algo diferente. Queridos, o seu toque, o meu toque, vai mudar a vida das pessoas. Nós não vamos precisar ficar falando, nós vamos precisar sim usar isso, mas quando nós abraçarmos e nós dizermos, aqui tem um Pai que ora, que ama você, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas, elas se sentem importantes quando elas são tocadas, diferentes, com uma unção cheia do Espírito Santo pelas nossas vidas. Eu vejo muito isso. Eu quero pegar um testemunho que nós tivemos, eu, o Thiago e a Régila. Nós um dia estávamos orando, saímos daqui, fomos fazer um evangelismo na feira. Eu tive o privilégio de ir com eles, e nós oramos por algumas pessoas, mas esse casal foi algo assim, tão incrível, como que Deus fez assim. O Thiago teve uma revelação ali, sobre uma necessidade da vida daquela pessoa. Eu falei, uau, que incrível tudo isso. E beleza, oramos por eles, declaramos ali algumas situações que eles estavam enfrentando, beleza. Cara, esses dias eu até procurei eles,
depois de 6 meses, mais ou menos, 6 meses, esse cara me encontra no Facebook, e ele manda uma mensagem que eu até mandei para eles: obrigado, porque aquele dia eu senti algo diferente, aquele dia mudou a minha história. Falei, cara, uau, não é por nós, não é nós que fazemos isso, é nós cheios do Espírito Santo, que o amor invade a vida das pessoas e elas começam a ser tocadas por isso. O amor dá destino, o amor dá destino. É por isso que nós temos vivido muito esse tempo de paternidade, porque o amor, ele traz destino às nossas vidas. Eu vejo muito isso sobre a vida do pastor Emerson, da pastora Fernanda. Eles, foram meus discipuladores, agora é o Guia Pri. E, cara, foram assim, muito louco, porque eles inseriram um amor tão grande, que os meus olhos começaram a abrir, eu comecei a ter visão do meu propósito, por conta do amor, por conta daquilo que eles têm feito, da doação que eles têm entregue a isso. Então, cara, se nós queremos viver de fato uma revolução nas nossas vidas, precisamos amar. Eu creio, nós vamos ter aqui a noite do poder, cara, vai ser muito top, tenho certeza que vai ser incrível, cara, mas isso vai atrair as pessoas. Nós vamos ver, Deus me deu uma visão hoje, pastor, eu vi esse lugar aqui com muitas muletas e muitas cadeiras de roda, um estoque disso, porque as pessoas elas vão sair andando daqui, cara, mas após isso, há um processo de derramarmos amor sobre a vida das pessoas, consolidarmos o poder, ele atrai a presença de Deus, mas a consolidação vem através do amor. Nós precisamos nos doar, nos entregar para isso, precisamos viver sim o poder sobrenatural. Eu tenho certeza que nós vamos ver mortos sendo ressuscitados, mas cara, quando ele ressuscitar eu vou te amar, eu vou consolidar, eu vou abraçar você, você vai ter destino a partir de agora. Então é isso que nós precisamos ter, e amar de forma integral. Amar não é quando nós queremos, amar é um estilo de vida. Eu decido amar as pessoas, eu tomo uma decisão. Então nós precisamos decidir todos os dias. Eu oro, Senhor, eu não sou perfeito, eu erro, mas eu peço a Deus, Senhor, que eu prefiro amar do que ter razão em muitas coisas, que eu prefiro amar as pessoas e ver as pessoas tendo visão daquilo que Deus sonhou para a vida delas. Eu quero isso, eu tenho buscado isso, eu creio que em nome de Jesus um dia Deus vai tocar ainda, em nome de Jesus. Então eu creio que muitas vezes nós podemos utilizar de todos os meios, como eu falei, de nós termos maturidade, termos integridade, mas cara, se tem uma coisa que consolida as pessoas a viverem isso, é o amor. Eu falo pela minha própria vida, pela própria vida da minha esposa, ela foi tocada pelo amor de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas. Nós como igreja precisamos ter um estilo de vida que quando um convidado ele se converte, precisa não só ter uma festa no céu, mas uma festa aqui dentro. Uau, obrigado Jesus, porque essa pessoa agora ela vai sentir um amor tão sobrenatural, um amor tão incrível que ela vai ser constrangida. Quantas vezes eu fui constrangido em amor, quantas vezes eu lá nervoso com uma situação, falando ali situações tal. Cara, não é isso. Deus tem outro propósito, Deus tem outros sonhos para a vida de você, para a minha vida. Então é a gente se colocar debaixo daquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, para viver esse amor genuíno. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu estou lendo um livro, Paixão por Almas. Esse livro tem mudado a minha vida. As minhas vidas é bom, né? A minha vida. E, cara, quando eu leio aquele livro, eu acredito que chegou o tempo da gente viver aquilo. As pessoas em Vancouver, quando elas começavam a subir o degrau, o primeiro degrau da igreja, as pessoas que talvez tinham alguma enfermidade, as pessoas que viam paraplégica, elas começavam, quando elas pisavam, as pessoas colocavam elas naquele ambiente, cara, as pessoas eram instantaneamente curadas, porque é um ambiente de glória, feito por amor. Uma igreja que ama, é a nossa igreja. Cara, a nossa igreja é conhecida em Barueri, por uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que cuida. Então nós precisamos fazer disso o nosso estilo de vida, precisamos amar, se integrar, se envolver com essas pessoas. E esse livro ele fala que quando eles se levantavam em oração,
nenhum no ambiente se distraía. Nenhum no ambiente. Porque esse ambiente era carregado de tanto amor, que aquelas pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Eu não sei se você tem dimensão, mas o ano de 2018, o 8, ele significa eternidade. O ano de 2018, nós vamos tomar decisões que vão nos levar para a eternidade. Por isso que o ano de 2018, eu tenho falado isso muito, o ano de 2018 é um ano chave nas nossas vidas. É um ano para nós virarmos a chave e nós sermos líderes influentes. Pessoas que vão ser levadas a um nível tão íntimo com o Senhor, que a sombra irá curar. Assim como Paulo, eu tenho pedido, me faz viver esse tempo, me faz viver um tempo novo, Senhor. Me faz viver algo sobrenatural. Queridos, parou o tempo de nós só queremos viver uma rotina de igreja. A igreja precisa ser o nosso estilo de vida. A minha família precisa viver isso. Só que tem uma coisa, muitas vezes nós temos orado e temos falado: Senhor, faz de novo, faz com que eu volte ao primeiro amor. Sabe o que Deus tem falado comigo? Muitas pessoas ainda não experimentaram o primeiro amor. Muitas pessoas ainda não sabem o que é viver uma vida íntima comigo. Não tem como nós sermos líderes influentes sem experimentar uma vida com Deus. Se tem uma das coisas mais incríveis e mais loucas, é viver uma vida com Deus, cara. É viver uma vida íntima com Ele. De perguntar: Senhor, o que eu estou errando, me alinha. Ou de muitas vezes se sentir abraçadas pelo Pai e dizer: filho, sabe quem eu sou? Eu sou, está com você. Assim como foi na vida de Moisés, o eu sou está com você. Assim como foi na vida de Pedro, o eu sou está com você. Cara, nós temos desafios, mas eu tenho convicção que a nossa igreja aqui é uma igreja de amor. Barueri essa noite vai dormir diferente, tenho certeza. Queria te convidar para ficar de pé. Vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu não quero só ler em livros, Pai. Eu quero ver o poder do Senhor sendo manifestado. Cara, se você ainda não sentiu esse primeiro amor, cara, na boa, sai do seu lugar e se joga aqui na frente e fala: eu quero esse amor, Pai. Eu quero desfrutar disso.